Um belo dia Jesus ele estava no pátio ensinando uma multidão de pessoas que ali se encontravam. E de repente chegou alguns líderes religiosos com uma mulher pega em adultério. E segundo a lei de Moisés, quem praticava o adultério, ele era penalizado com uma pena de morte pelo apedrejamento. E perguntaram para Jesus o que ele deveria fazer. E Jesus ali olhou para aqueles líderes e olhou para a multidão que ali estava e disse para os acusadores: aqueles que não tivessem pecado, que atirasse a primeira pedra. E o relato bíblico diz que foi saindo do mais velho até o mais novo. E quando Jesus olha, já não tinha mais nenhum acusador desta mulher. E Jesus olha para a mulher e diz: aonde estão os teus acusadores, mulher? Não tem quem a condene? E a mulher disse que não tinha. E Jesus disse: vai e não peques mais. Eu lembro de uma vez que, quando eu trabalhava numa empresa de bebida, nós passando ali pela leste-oeste de Londrina, sabemos que ali é um ponto turístico da prostituição, e ali se encontrava uma senhora no meio da tarde se prostituindo, e nós passando de caminhão. Eu lembro que o Fábio, olhou para aquela mulher e disse para o parceiro de trabalho: olha, essa mulher, ela não tem vergonha na cara, umas horas dessa está aqui se prostituindo. O irmão olhou para mim e simplesmente disse assim: ore pela vida dela, irmão. Ela precisa de oração. Ou seja, ela não precisa de ser condenada. Ela precisa simplesmente de que alguém a ame, ore pela vida dela. E eu peguei aquilo como lição para minha vida. Foi um tapa tão grande na minha cara que eu falei: meu Deus, como que a compaixão ela está longe de mim. E quantas pessoas que eu encontro na rua, que às vezes nós vamos falar de pessoas que estão no tráfico, pessoa que está na prostituição, na bebida, na vida promíscua, na imoralidade sexual, e muitas vezes o mundo as condena sem compaixão. Uma coisa que eu fazia antes também. Mas só que, queridos, quando nós nos ligamos na palavra de Deus, Jesus ele começa a desenvolver em nós um espírito de compaixão, um espírito de misericórdia. É esse espírito que nós precisamos desenvolver em nós, termos mais compaixão das pessoas. No livro de Romanos, na carta de Romanos, capítulo 2, no verso 1 ao verso 4, Paulo ele vai dizer assim: talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. Sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir na mesma forma? Não percebe quanto Ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações de bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Ou seja, queridos, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que aquilo que nós condenamos, nós praticamos. Às vezes nós condenamos um assassino, mas muitas vezes nós somos assassinos. O próprio Jesus diz que aquele que gera ódio dentro do seu coração, ele é um assassino. Aquele que cobiça uma mulher com o desejo de possuí-la, ele já é um adúltero. Aquele que cobiça o bem do próximo, ele já é um ladrão. Então, queridos, às vezes nós estamos cometendo os mesmos atos que o mundo está cometendo, mas por causa da máscara da religiosidade, nós achamos que somos superiores àqueles que estão vivendo no pecado. Jesus ele nos ensina que nós precisamos simplesmente desenvolver em nós a compaixão e a misericórdia. Que eu e você viemos ser misericordiosos, que eu e você viemos olhar para as pessoas que estão vivendo destituídos da glória de Deus e orar pela vida delas. Em nome de Jesus. Amém?
Que Deus te abençoe e que o Senhor possa te dar uma ótima sexta-feira, em nome de Jesus.